Fala pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante, muito relevante, que é sobre igreja. Quero dizer para você de onde surgiu essa palavra igreja e como que essa palavra chegou até os nossos dias. Vamos lá? Vem comigo já para a Bíblia. A palavra eclesia ou igreja vem do grego. Essa palavra eclesia ela possui dois radicais: ek, que significa para fora, e klesia ou clésia, que significa chamados. Daí o nome chamados para fora. Lá na antiga Grécia, nas cidades de Atenas, os cidadãos eles se reuniam para tratar dos assuntos de interesse geral de todos: paz, guerra, economia, educação, saúde, segurança, tudo que era interesse do povo. E o nome que eles davam a essas reuniões era eclésia ou igreja, chamados para fora. Era uma questão de democracia, todos tinham que participar, todos tinham que sair do interior de suas casas e participar daquelas reuniões. E quem não ia era chamado de idiote, o que hoje nós conhecemos como idiota, uma pessoa sem valor, é o significado dessa palavra. Daí vem o Senhor Jesus, pega essa palavra grega, eclésia, chamados para fora, igreja, e traz para dentro do contexto do Evangelho. E os discípulos logo entenderiam que eles deveriam sair para fora do seu individualismo, sair para fora do seu egocentrismo e se reunir como Assembleia dos Santos. Para quê? Para tratar dos assuntos desta vida? Não, mas para tratarem dos assuntos do reino de Deus. Adoração a Deus em comunidade, aprendendo e compartilhando a palavra da vida eterna, edificando a fé um dos outros, servindo uns aos outros com dons e talentos que o Senhor Jesus daria e dá até hoje em benefício de todos para o bem comum do corpo. Contudo, quero deixar bem claro que, diferente dos líderes gregos, Jesus não mandava chamar ninguém que não se congregava ou não se congregasse de idiota. Pelo contrário, antes, em Mateus, ele condena quem chama o seu irmão de idiota. Inclusive, ele estabeleceu juízo. Aquele que chamar o seu irmão de idiota é digno do fogo do inferno. Gente, o Senhor Jesus, ele congregava, ele igrejava, ele reunia com várias pessoas, na praia, na montanha, ao ar livre, na casa das pessoas, nas sinagogas, em vários lugares. Mas uma coisa ele não deixava de fazer, era congregar e de ensinar aos seus alunos. Discípulo significa aluno, a não parar de congregar, a continuar congregando. Em Lucas 4,16 tem um exemplo de que Jesus estava congregado numa das sinagogas de Nazaré e ele pega a Tanakh, a Bíblia hebraica, e ele vai ler sobre ele próprio, a profecia do profeta Isaías falando de Jesus, no capítulo 61, do versículo 1 ao 3, que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para anunciar boas novas." Já em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus ele vai dizer: "Eu sou o fundamento da igreja." Em outras palavras, quando ele pergunta aos discípulos: "E vós quem dizeis que eu sou?" Pedro ele vai dizer: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E o Senhor Jesus ele vai dizer para ele: "Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque o que tu disseste foi o Pai que te revelou. E sobre isso que foi revelado, a minha igreja será edificada." E o que era isso? Era ele próprio, a revelação de Deus, a palavra de Deus. Então, ele, o Logos, o Verbo de Deus, é quem sustenta a igreja. Ele é o fundamento da igreja. Mas é claro também que em Mateus 6, versículo 6, o próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte,
ele nos ensina que nós devemos buscar o Senhor, Deus Pai, em secreto. Sim, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai e ele vai te atender. Isso é muito importante. Contudo, a própria Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a nos reunir, a igrejar, congregar com outras pessoas. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 18:20, ele diz o seguinte: onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. Já é o início de um pequeno grupo se reunindo em nome do Senhor. E nesse mesmo capítulo, mais adiante, o Senhor Jesus ele vai dar a seguinte informação, que igreja é um lugar para tratar pecadores. Quando ele diz assim, olha, se o teu irmão pecar contra ti, você vai e fala com o teu irmão. Explica para ele aquilo que ele fez está errado. Se ele entendeu que ele está errado, você ganhou o seu irmão. Maravilha. Se ele endurecer o coração, rejeitar, chama mais 1, 2 testemunhas, explica, conversa, fala com ele para tentar recuperar o seu irmão que ofendeu você ou cometeu um determinado pecado, está praticando uma determinada conduta que está indo em desacordo com a palavra de Deus. Chama ele, conversa com ele. Não aceitou? Então pega ele agora, leva para a igreja tratar dele, conversar com ele, orarem por ele. Então a igreja, Jesus está ensinando aqui que é um lugar para cuidar de pecadores. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 15, nós vemos que havia uma eclésia ali reunida de 120 pessoas esperando o derramamento do Espírito Santo. Eles estavam reunidos no cenáculo, um lugar ali fechado, esperando o derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado sobre aquela eclésia, sobre aqueles chamados para fora do seu egoísmo, do seu individualismo, e atenderam a voz do Senhor, porque o Senhor disse, olha, ficai lá reunidos, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 42 e 43, essa mesma eclésia, esse mesmo grupo de igrejados, estava ali pregando a palavra de Deus, perseverando unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração. E a palavra de Deus diz que no partir do pão também eles perseveravam, e a palavra de Deus nos diz que todos os que criam estavam junto. Quem cria, quem entendia a comunhão, queria ficar junto, não queria ficar separado, não queria viver isolado, não, queria ficar junto, porque era bom viver junto. Eles eram diferentes uns dos outros, cada um tinha seu temperamento, tinha o colérico, o melancólico, tinha o fleumático, tinha o sanguíneo, tinha o supino, mas todos eles eram dominados e controlados pelo mesmo Espírito Santo que controla todos os temperamentos. E aí dava para poder conviver junto. Já em Atos, no capítulo 14, versículo 21 a 23, você começa a perceber que a igreja ela estava crescendo e se organizando, ainda que de forma muito assim simples, mas já estava se organizando para atender gente, se organizando para cuidar de gente. E aí o que acontecia? Começou-se a ordenar pastores, líderes para cuidar, porque a igreja começou a crescer e precisava de ceifeiros, grande a seara, e precisava de muitos ceifeiros. Pastores eram eleitos e ordenados para cada igreja. Orando e jejuando, eles eram encomendados ao Senhor que eles haviam crido, diz a palavra do Senhor. Percebeu? Cada igreja, aonde havia uma eclésia, aonde havia um grupo de igrejados, Deus ele mandava pastores, homens de Deus preparados para cuidar de gente, para compartilhar o Evangelho, para pregar o poder de Deus, que é o Evangelho, para transformar as pessoas, para salvar as pessoas. Agora presta atenção no detalhe. Quando Paulo ele chega na cidade de Atenas, você vai ver isso em Atos 17, 24. Em seu discurso aos atenienses na Grécia, quando Paulo viu vários altares dedicados a diversas divindades, ele percebeu que havia um altar e nele estava escrito ao Deus desconhecido. Foi então que Paulo exclamou: este que vocês adoram sem conhecer é precisamente o Deus que eu lhes anuncio. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuário feito por mãos humanas.
E nós podemos reafirmar o que Paulo disse. É verdade, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Contudo, embora não habite, Ele ama se manifestar pelo seu Espírito Santo nas pessoas reunidas em uma eclesia. E quando a reunião ou o culto acaba, a presença dele não fica presa no templo feito por mãos dos homens. Antes, a presença dele vai na companhia de seus filhos para casa. Está entendendo? E mais, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: vocês são templo do Espírito Santo. Vocês não sabiam disso? Não contaram isso para vocês? Nunca ficou sabendo? Vocês são templo do Espírito Santo. E se alguém destruir esse santuário que são vocês, o templo que são vocês, Deus o destruirá, porque vocês são sagrados aos olhos de Deus, porque Deus habita em vocês. Agora perceba uma coisa, Paulo fala sobre dois assuntos que mexem com a cabeça de muita gente, e muita gente cruza esses dois versículos e arruma uma brigaiada, uma confusão para parar de ir para a igreja. Fala que eu não tenho que ir para a igreja porque Deus não habita em templo feito por mãos dos homens. Eu sou igreja. Igreja sou eu. Igreja de um só não existe. Não existe, nunca existiu na história da humanidade igreja de um só. E eu vou te mostrar aqui, apesar que muita gente já sabe disso, mas eu vou te mostrar pela Bíblia. Não existe igreja de um só. E aí pega esse outro versículo. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu não preciso ser igrejado em lugar nenhum, porque eu sou templo do Espírito Santo. Não é por aí. Não é pelo fato de que eu e você, estou falando para quem é cristão, tá? Para quem já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos lá. Se você é templo do Espírito Santo, isso não anula a importância, a relevância e a ordenança bíblica de igrejar, deixada pelo Senhor Jesus. Eu nunca vi assim Jesus falar assim, você tem que ir para a igreja, senão eu te pego. Não, você não vai achar isso na Bíblia, não vai achar, mas está escrito naturalmente em várias passagens bíblicas que é uma ordenança, você se congregar, você igrejar. Por exemplo, Hebreus 10, 25, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Vamos voltar. Então as pessoas pegam esses dois versículos e ficam brigando, entendeu? Eu sou templo do Espírito Santo, eu não preciso igrejar. A igreja que eu estava era uma seita, era uma loucura. O pastor era um ladrão, o outro roubou dízimo, o outro enganou, prostituiu, o outro não sei o quê, aquilo outro. Não vou mais para a igreja. Opa, você não vai para mais igreja nenhuma? Aí é um problema. Eu concordo e respeito, inclusive até eu já mudei de igreja, deixei de congregar em determinados lugares e mudei para uma igreja que eu escolhi ser mais bíblica, mais séria. Mas isso é de cada um. Agora, você sair de uma igreja por decepções, por frustrações, por mágoas, porque fizeram isso, fizeram aquilo, e aí você não quer igrejar em lugar nenhum, porque agora você entendeu o verdadeiro evangelho, que é ficar em casa falando bênção, Senhor, e beijar tua mulher, teus filhos, ver seu dinheirinho na conta, tá seguro, tá tranquilo, tá bem, e o resto lá fora que se vira. Não, isso não é eclésia. Eclésia, lembra? Ek, sair. Eclésia, chamados. Então chamados para fora, fora do egoísmo, fora do egocentrismo, fora do individualismo. E isso mexe com a gente, isso futuca a gente, isso confronta a gente, porque não é o que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir melzinho na chupeta. A gente quer ouvir pregaçãozinha algodão doce, tipo aquelas assim: fala, meu lindo! Aí, meu querido, são palavras que vai te anestesiando para você chegar no inferno anestesiado. Não. O verdadeiro evangelho não é isso. O verdadeiro evangelho, ele te confronta. Às vezes dói muito. Eu sei. Me confronta muito todo dia. Vamos voltar então. Veja que Paulo fala sobre esses dois versículos que eu acabei de falar para a igreja de Corinto, uma igreja muito complicada, problemática. Uma igreja que de cara já teve lá uma briga ali no capítulo 1 de Atos, o pessoal falando: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo.
uma competição, uma briga, uma disputaiada, um negócio desgraçado, não tinha nem relacionamento direito, era um partidarismo, entendeu? E Paulo vem falar para eles: olha, vem cá, que negócio é esse? O Senhor Jesus Cristo está dividido, eu morri por vocês na cruz, foi eu? Que história é essa? Está tudo errado, vocês entenderam tudo errado. Uma igreja de crente menino, uma igreja de crente infantil, mimado, de crente carnal. E Paulo teve que pregar o evangelho para eles, para colocar eles na linha e ensiná-los que mesmo com todas essas dificuldades, eles precisariam continuar igrejados. Igrejados, buscando o Senhor. E era uma igreja que tinha problemas, mas era uma igreja cheia de dons espirituais. Uma igreja que tinha profecia, tinha sabedoria, discernimento de espírito, tinha palavra de conhecimento, tinha cura, tinha maravilha, tinha línguas e interpretação, tinha tudo. Dons ministeriais, dons de serviço. Uma igreja preparada também, porque não eram todos do mesmo nível. Havia ali pessoas mais espirituais, carnais, estavam juntos, congregados, igrejados. É assim que funciona, né? Não existe igreja perfeita não, querido. Quando eu achar uma igreja perfeita, o dia que eu botar o meu pezinho nela, já estraguei ela. Não tem igreja perfeita. Agora, tem um detalhe. Tem igreja herética. Aí sim, racha fora. Porque igreja herética é aquela que Tem dois tipos de igreja herética. Tem aquela que realmente rasgadamente não prega a Bíblia. Nega as doutrinas básicas do Evangelho. Redenção, reconciliação, justificação pela fé, salvação pela graça. Nega. E existe aquela que se utiliza da Bíblia, entendeu? E enfia um monte de heresia na cabeça dos seus membros. Então, desse tipo de igreja, que na verdade, vou usar a igreja porque a igreja é um grupo de reunidos, né? De pessoas congregadas, sai fora, porque isso daí é igreja herética. E igreja herética, onde tem heresia, não tem o Evangelho. E onde não tem o Evangelho, vai crescer um monte de gente doente espiritualmente, até fisicamente, ficam doentes num lugar assim. Pessoas que vão ter seus casamentos, muitas vezes, aparentemente bonitinhos na frente, mas por trás estão todos detonados. Seus filhos aparentemente estão bonitinhos na frente, mas por trás estão sendo uma vergonha para a família, ok? Porque não dá para brincar de ser crente, não dá para fingir de ser crente. É o que está escrito em Apocalipse. Ou é quente ou é frio, não dá para ser morno. Na vida cristã, na carreira da fé, não dá para ficar brincando, não dá para ficar fingindo. A máscara cai. Então Paulo estava falando para uma igreja, não era uma igreja herética, era uma igreja problemática, mas eles congregavam, mesmo com todos esses problemas, eles congregavam, eles igrejavam, entendeu? E eu te digo, se você está numa igreja herética, saia daí e vá congregar. Não pare de igrejar. Não pense que você agora é autossuficiente, está bom demais, me decepcionei, Jesus não manda me igrejar em lugar nenhum. Está errado. Isso é falta de conhecimento bíblico. Você não conhece a Bíblia ainda. Vá congregar num lugar saudável. Procure, porque existem igrejas bíblicas, existem igrejas que cuidam de pessoas, existem igrejas comprometidas com a palavra de Deus.